E se você tivesse a chance de falar o que quiser e ter a certeza de que ninguém está te julgando? Que sensação boa, né? Será que a gente consegue criar um ambiente deste nível para que as pessoas possam verbalizar o que pensam sem terem aquela sensação que estão sendo julgadas ou pior, aquela sensação que podem ser retalhadas? Vocês sabem do que se trata este tema? Se trata da profunda conexão da segurança psicológica. E é sobre este tema que eu quero conversar com você. Eu sou a Alessandra Rufino, da Bravende, que tem um grande objetivo de transformar pessoas, de mover negócios, de influenciar a sua vida. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso? Sobre a profunda conexão da segurança psicológica? Como que a gente pode explorar um pouco mais sobre esse tema? Você sabe o que é segurança psicológica? Muitas pessoas elas questionam, isso tem a ver com algum tipo de estratégia que envolve a psicologia? É algum tipo de terapia? Bem, eu vou trazer aqui para vocês uma frase da estudiosa doutora Amy Edmondson que diz: segurança psicológica é uma crença compartilhada pelos membros de uma equipe que a equipe ela se sente segura para a tomada de riscos interpessoais. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? É uma crença compartilhada. Então, o que significa isso? Não é uma sessão de terapia, não é um ambiente onde você observa que existe um sofá bonito, um ambiente agradável, é muito mais do que isso. Eu gosto de dizer que segurança psicológica tem a ver com uma atmosfera de um ambiente, que você percebe, que você sente. Agora tem um ponto muito importante dentro desse estudo, que diz que essa segurança psicológica ela está atrelada a essa crença compartilhada por membros de uma equipe e está conectada à tomada de riscos interpessoais. Nossa, Lê, não estou entendendo isso. Como isso funciona na prática? Então eu quero te levar ao entendimento da onde surgiu esse estudo. Imagina o seguinte, né? Eu falo que a Google ela tem vários estudos e um deles foi sobre como criar equipes de sucesso. Nesse estudo, que é o projeto Aristóteles, a Google ela investigou algumas equipes e tentou coletar dados, quase que ela queria criar um algoritmo para a equipe de sucesso. E aí, olha só que curioso. O primeiro critério desse projeto Aristóteles trouxe a questão da segurança psicológica. E o que ele relata? Que criar esse ambiente está de longe como a principal alavanca para se criar uma equipe de sucesso. Eu sei que você está curioso sobre os outros quesitos que esse teste, que essa experiência trouxe, porque ele levantou 5 chaves para se criar uma equipe de sucesso. Estabelecer objetivos claros, reforçar a responsabilidade mútua, realizar um trabalho individualmente relevante e acreditar que o trabalho ele tem impacto. Então, o que eu quero trazer aqui um ponto importante é que o item 2, 3, 4 e 5, ele não está diretamente ligado à segurança psicológica. Agora, a segurança psicológica, ele é de longe, ele é o primeiro item mais impactante no processo de criação de uma equipe de sucesso. Bacana! Já compreendemos que segurança psicológica é um ponto fundamental para os líderes, para as empresas que querem se desenvolver, que querem crescer, que querem estar antenadas com o futuro. E aí, a gente traz aqui alguns dados relevantes sobre o livro Organização Sem Medo, que fala sobre o impacto desse estudo da segurança psicológica e como que a gente pode trabalhar essa questão, como que funciona. E esse gráfico que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês vai te ajudar a entender como exatamente isso funciona. Então presta atenção. Vou te contar uma história, tá ok? Para que você se envolva nesse ambiente. Imagina o seguinte, que você trabalha num hospital, porque inclusive o livro relata muitos estudos, experiências, e foi aí que a doutora Amy ela falou, qual será o nome disso? Porque na pesquisa ela foi avaliar muitos hospitais e por que essas equipes erravam.
E o fato é que ela descobriu um fator que naquele momento não tinha exatamente um nome. Ela falou, poxa, por que as pessoas têm uma tendência a errar? O que está ao entorno disso? Então ela começou a descobrir que existia um medo que estava envolvendo essas pessoas. E esse medo impedia as pessoas de viverem um ambiente saudável. Então imagina o seguinte, que na cena, uma enfermeira, muitas vezes ela está com um médico dentro de um ambiente e ela, por medo ou receio, ela diz assim, poxa, eu precisava avisar esse médico de que está faltando esse medicamento. Ou eu precisava informá-lo que tem que fazer um determinado procedimento, porque na percepção dela como profissional está faltando algo. Algumas pessoas vão dizer assim, mas isso não é exatamente um medo, isso tem a ver com a vida de pessoas e ela precisa falar sobre isso. Pois bem, e se eu te falar que uma enfermeira ou qualquer outro profissional, ele pode sim tomar uma decisão imaginando o impacto interpessoal sobre a vida dele. Por exemplo, essa enfermeira imaginar, nossa, eu vou ser dispensada, eu vou ser retalhada no meu trabalho, eu já vi esse médico sendo grosseiro contra as pessoas, expondo as pessoas. E aí tem uma questão importante nesse risco interpessoal. Todos nós tomamos decisões baseado em algumas recompensas. E quando a gente toma esse tipo de decisão, a recompensa imediata, e presta atenção nessa palavra, ela é exatamente, eu vou me proteger. E aquilo traz um alívio. Ufa! Então eu me protejo. É algo tão louco, né? Porque mexe com a questão do medo. Então eu não vou me expor, eu me protejo. Vou dar um exemplo para você entender como exatamente essa questão da recompensa funciona. Talvez você já tenha feito uma dieta na sua vida. E aí a recompensa a médio e longo prazo qual é? Emagrecer, ter um corpo saudável, não é? Só que qual é a recompensa imediata? Aquele chocolate, aquele prato gostoso. Então, em prol da recompensa imediata, é um grande desafio você trabalhar tomando a decisão sobre uma recompensa que vai vir a médio e longo prazo. Só que olha só, nesse caso, considerando esta enfermeira e esse médico, o fato dela não verbalizar e não se expor, porque existe um medo interpessoal, ela acaba impactando no ambiente. Qual é a consequência desse lugar? As pessoas não falam, não comentam e aí os erros começam a aparecer. E aí sim eu quero trazer esse gráfico que fica muito claro. Então existe uma questão do tempo aí envolvido, que está na linha de baixo, existe a questão do risco e existe a questão da exposição. Então quando eu escolho não me expor, o que acontece? Eu fico nessa bolinha do medo. A médio e longo prazo, o que vai acontecer com o ambiente de segurança psicológica? Desaparece. Agora, quando eu escolho me expor, me permitir essa exposição, o ambiente de segurança psicológica ele vai sendo criado, ele vai sendo fortalecido. E aí, a médio e longo prazo, a gente cria esse ambiente, a gente cria essa atmosfera. Olha que delícia! Então, vamos entender um pouco mais sobre os impactos disso no ambiente. Como é que você vai criar um ambiente de inovação, de crescimento, se as pessoas elas estão com medo, se as pessoas elas estão realmente com temor de correr esse risco interpessoal e aí ela trava. Vamos entender um pouquinho mais sobre o medo? Imagina o seguinte, que você tem medo e tem receio, então você trava, você paralisa. Esse medo, ele nos coloca naquela zona de conforto, que é aquela zona conhecida, que necessariamente não é tão confortável assim, mas ela é uma zona que nos aprisiona. Para que a gente possa avançar, a gente tem que ir para um outro lado. Então, para isso, a gente tem que vencer aquelas falas, né, na nossa mente. Porque esse é o primeiro passo para você trabalhar realmente esse ambiente de segurança psicológica. Vencer esse medo da exposição e vencer muitos outros medos nesse momento. Quando você passa esse medo, que é aquela... ai, não posso, não consigo, não vai dar, o que vai acontecer, eu posso perder meu emprego, as pessoas vão falar o quê? Quando a gente vence isso, a gente vai para a zona de aprendizagem, onde a gente tem muitos ganhos e, consequentemente, a gente vai para a zona de superação e crescimento. Então, você está vendo aí todo um avanço de ganhos quando a gente vence o medo.
Vamos falar um pouquinho mais do medo? Vamos entender o impacto dele no nosso dia a dia? O ponto é que o medo ele não é eficaz. A neurociência ela já aponta, que o medo ele inibe a aprendizagem, a cooperação. As pessoas por medo elas se seguram e é exatamente isso que a segurança psicológica ela trata. E o medo ele prejudica o pensamento analítico, a criatividade e a resolução de problemas. E nós somos contratados para o quê? Para resolver problemas, não é? Então esse medo, ele realmente acaba nos travando. E mais do que nos congelar num lugar, sabe o que ele faz com a gente? Muitas vezes ele faz com que a gente vá mais devagar do que deveria a um determinado ponto. Agora imagina isso acontecendo com uma pessoa, com duas, com uma equipe, com um grupo. E muitas pessoas não entendem porque empresas estão paralisadas, porque áreas estão indo mais devagar do que deveriam para um determinado alvo. O medo, ele é positivo somente em um único momento, para detectar ameaças. O desafio é identificar essas ameaças reais. Então, quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente começa a perceber a importância de trabalhar uma organização sem medo. O ponto é que algumas pessoas acabam confundindo. Eu provoquei vocês no início do vídeo dizendo, imagina que você pudesse falar e ninguém te retalhasse. E algumas pessoas acham que elas simplesmente, então é falar qualquer coisa a qualquer momento. É algo muito mais profundo. É sobre a questão de compartilhar ideias, de apontar erros, de trazer informações relevantes para um determinado ambiente onde você questiona se aquilo é válido ou não. Vamos entender um pouquinho mais como isso funciona? Eu quero dizer para você que a segurança psicológica, ela não tem uma ligação direta com gentileza. Porque algumas pessoas dizem assim, segurança psicológica, então agora... Não, gentileza é gentileza e ela é bem-vinda em todos os ambientes. Segurança psicológica, ela também não está atrelada a uma equipe de alta performance. Como assim, Ale? Você está falando que a segurança psicológica ela vai favorecer equipes a crescerem, a trabalhar em inovação, e por que ela não tem a ver com alta performance? Porque pode acontecer de você ter uma equipe que está performando muito bem, mas não está num ambiente seguro psicologicamente falando. Então é muito importante que você promova conversas com o seu time, que você traga um alinhamento com eles, que você promova trocas. Qual é o grande desafio? Permitir que nesse ambiente as pessoas elas possam se expor. Existem alguns pontos importantes para você ficar atento. Será que a pessoa ela pode expor uma ideia dela, que necessariamente pode ser que não seja implementada, mas ela quer dar a ideia dela? Será que ela se sente bem para falar sobre isso ou não? Avaliar isso com o time. Será que elas se sentem bem quando o chefe diz assim, alguém tem alguma ideia, pode falar? Ou elas ficam lá quietinhas? Recentemente, conversando com um grupo de líderes, ele tem uma equipe muito grande e ele falou que uma alternativa que ele criou no ambiente dele foi, ao invés de falar em grandes grupos, e até por isso tudo é muito novo no time dele, ele está fazendo pequenos grupos, petit comité, sabe? Bem, e aí o que ele percebeu? Que as pessoas estão começando a se sentir mais à vontade. Não é algo que nasce pronto, é importante ser criado e trabalhado. Existem alguns pontos que eu vou trazer aqui para vocês que vale a pena vocês pensarem sobre isso e refletirem. Porque mais do que eu expor uma ideia, será que além de expor essa ideia, será que essa ideia vai ser validada? Será que eu posso dizer que eu tenho dificuldades? E aí vem um ponto muito curioso, que muitas vezes as pessoas elas acabam não expondo a sua necessidade de pedir ajuda. Porque ela fala, como que eu, um profissional que fui contratado para um determinado cargo e função, vou dizer que eu não sei usar essa ferramenta? Ou que eu não entendi o que foi falado? Então esse também é esse ambiente da segurança psicológica que permite o aprendizado acontecer. Vejam esses 10 pontos de como exatamente tudo acontece e como você pode pegar essas características e levar para o seu time de uma maneira clara e você possa confrontar o time. Eu gosto sempre de pegar cada ponto e dizer assim, ok, compartilhar desafios e preocupações.
De 0 a 10, será que o meu time ele se sente à vontade para falar sobre isso ou não? Vamos pensar? Contribuir com uma nova ideia e com inovações. Será que eu me sinto à vontade para falar sobre isso? De 0 a 10, o quanto você se sente? A partir do momento que a pessoa dá uma nota 9, 8, 7, o que falta para ser 10? E, se falta isso, como que a gente pode criar esse ambiente? E eu sempre digo, tudo que é novo numa determinada área, num determinado ambiente, não vem com aquela avalanche, né? Muita informação. Gente, vamos trabalhar esse ponto, vamos extrair o melhor dele. Para nós, visualizando esses 10 pontos, qual seria o ponto fundamental, quase como um efeito dominó, sabe? Quando a gente bate na primeira tecla e os outros dominós acabam caindo? Qual que seria o ponto fundamental para a gente trabalhar com o nosso time? O que eu quero trazer para vocês que esse ambiente de segurança psicológica, ele é algo válido e muito importante para ser trabalhado com o seu time. Agora eu quero levar você a uma reflexão. Imagina o seguinte, vou pegar aqui os meus auxiliares, uma bexiga, que este aqui é um tema que envolve uma certa exposição e que as pessoas elas não querem comentar ou falar sobre aquilo. Muitas vezes, e aí vem um ponto importante. Quando a gente olha essa bexiga, a gente fala assim, ela é uma bexiga, ela não é pesada, né? Ela é leve, eu sei que tem ar aqui dentro. Agora imagina se esse fosse um tema onde a pessoa que está com esse tema, ela está com medo e receio de expor. Então ela pega e traz esse tema. Sabe o que acaba acontecendo muitas vezes no ambiente? As pessoas elas olham isso. Como aquilo não faz muito sentido para ela, ou ela não tem o mesmo olhar que a outra pessoa tem, sabe o que ela acaba fazendo? Ignorando. Põe aí num canto, não vai atrapalhar ninguém. Sabe assim, vou dar uma de migué, fingir que não é com a gente, vou dar uma de macaquinho, vou fingir que eu não vi, vou fingir que eu não ouvi e não vou falar nada. O ponto é que alguns temas dentro desse ambiente, quando eu tenho uma necessidade de me expor e dizer algumas dificuldades que eu tenho ou desafios, a gente precisa trabalhar uma determinada empatia. Por que para essa pessoa é tão importante isso? Por que para ela me trazer esse assunto com esta carga, né, é algo que eu preciso ter esse olhar, porque isso está impactando no ambiente dela. Eu já vivi algumas vezes na minha vida em reuniões ou em processos, e por isso que essa comunicação ela é tão relevante, onde eu queria expor uma determinada ideia e a pessoa falava alguma coisa e eu falava, peraí, deixa eu analisar isso, porque essa ideia ou isso que eu vou falar é tão relevante para esse time ou para esse grupo que eu preciso vencer esse medo. Só que é o impacto, né, disso, porque o outro está olhando isso como uma bexiga qualquer. O fato é que eu sei que essa aqui tem ar, mas e se tivesse farinha aqui nessa bexiga? Já pensou o estrago que eu ia fazer aqui nesse estúdio? Se tivesse água! E aí o que acontece? Quando esse assunto não é tratado, simplesmente um dia ele pode estourar. E aí, como trabalhar isso vai ser muito mais desafiante. Então, o que a gente está falando aqui é sobre o quanto eu aprendo a validar, esta é a palavra, o quanto eu aprendo a validar um determinado tema ou um assunto que é trazido à mesa e entender a percepção e visão desta pessoa. Então, digamos que alguém chegue para mim e fale assim, Alessandra, eu acho muito importante nós trabalharmos isso, levarmos este assunto para aquele grupo, e eu diga para a pessoa, não, mas não precisa todo esse trabalho, vamos simplesmente mandar um e-mail. E essa pessoa, será que ela se sente à vontade de confrontar e trabalhar isso? Será que ela se sente segura psicologicamente porque ela está se expondo e aquela recompensa imediata não está sendo tratada porque ela estava esperando que a resposta viesse rápido? Quando a gente aprende a lidar, é mais ou menos assim, Alessandra, o que você acha dessa ideia? Eu posso olhar aquilo não fazer muito sentido para mim, mas eu vou. Pode ser.
Me fale mais um pouco sobre isso, como que você vê, qual é a sua percepção sobre esse tema, qual a diferença daquela primeira bexiga e desta outra bexiga. A diferença é que essa aqui, olha, tem durex. O assunto ele vai ser tratado, ele vai ser trabalhado. O que está acontecendo aqui? Essa bexiga ela está murchando devagar. Aquilo não vira um grande problema e não gera uma barreira para o crescimento da área, da empresa, de uma corporação. Como é importante nós que trabalhamos com pessoas compreendemos o impacto profundo da segurança psicológica com a nossa equipe, com o nosso time. Então, existem 4 aspectos muito importantes da segurança psicológica que você precisa avaliar e se eles estão sendo trabalhados de uma maneira real. Porque a segurança psicológica, ela só funciona quando a verdade, ela aparece. Primeiro ponto, a segurança em se expressar. Eu posso verbalizar, eu posso dizer qual a minha ideia e aquilo vai ser conversado, vai ser uma troca. Não é uma grande barreira, não é um bicho de 7 cabeças. E tá tudo bem. A pessoa, né, ela não vai se sentir inibida em expressar uma ideia ou seu ponto de vista. Segundo ponto importante sobre os aspectos da segurança psicológica. O quanto eu me sinto segura em interagir. Será que eu posso chegar num determinado ambiente, falar com as pessoas, me comunicar, sentar em determinadas mesas? E algumas vezes, para criar esse ambiente, fortalecer isso, sim, intencionalmente, nós temos que, no início, quase que, não digo forçar, mas eu digo criar ambientes para aquilo acontecer. Muitas vezes convidar as pessoas para um almoço, para que elas possam interagir, criar dinâmicas, processos, para que as pessoas elas possam promover e fazer essa questão da segurança psicológica crescer na sua área. E ela sentir esse cheiro, né? Sentir esse ambiente. Terceiro ponto, e eu acho esse tão importante, porque eu vejo muitos profissionais que se travam, paralisam, congelam, porque eles falam, como é que eu vou me expor dizendo que eu preciso aprender e que eu não entendi, que eu não sei o que é isso? Então, este é um ponto muito importante para a gente trabalhar. E quarto ponto é a segurança em pertencer. O quanto eu consigo promover isso no meu ambiente para que as pessoas saibam exatamente quais são os aspectos que promovem uma segurança psicológica eficaz. Eu quero dizer para vocês que nós temos vários temas, né, várias histórias que envolvem a questão da segurança psicológica. E uma delas que eu quero compartilhar é sobre uma equipe de uma empresa de aviação oriental. Esse fato está no livro, né? Organização Sem Medo. E o que acontece? Eles tinham um grande problema de resultados e chamaram um consultor para avaliar o que estava acontecendo. O que eles perceberam? Que as pessoas, pela questão da hierarquia, os orientais têm essa tendência de respeitar a hierarquia e está tudo certo, mas o respeito ele acabava afetando o resultado, porque as pessoas elas tinham medo de dizer que um piloto ia errar ou alguém estava fazendo alguma coisa incorreta na mecânica. Consequentemente, é quase como se ela estivesse dizendo assim, eu prefiro que o avião caia do que eu tenha que me expor. Então, dentro desse cenário, imagine você o quão importante foi a entrada dessa consultoria para que a consultoria pudesse trazer processos, sim, intencionais. Por quê? Trabalhar essa segurança, no caso a segurança, para que um avião não caísse, para que não tivessem acidentes, é algo fundamental. A própria história do hospital que eu contei para vocês. O quão importante é a gente trabalhar essas questões, porque sim, nós estamos afetando a questão do resultado e estamos impactando vidas. É algo importante para a gente refletir e pensar o quanto a minha empresa, a minha área é segura psicologicamente falando. Eu posso dizer para vocês que nos últimos meses eu tenho estudado muito sobre esse tema, conversado muito com várias pessoas e visto a grande evolução deste tema dentro das empresas. E o quanto os times se fortalecem, porque tudo fica mais leve, tudo fica mais fácil
e a produtividade ela aparece como uma consequência natural pelo fato de que as pessoas elas podem dizer não entendi, preciso de ajuda ou penso de outra maneira e tá tudo bem. A diversidade é uma chave importante para a mudança e para o crescimento. E o quanto a gente pode expor as nossas ideias, expressar nossas opiniões, se sentir pertencente de um determinado lugar, faz toda a diferença para um ambiente de inovação, de crescimento e de produtividade. Eu espero que essa aula tenha impactado no seu processo de decisão com a sua equipe e com o seu time. Que você tenha aberto os seus olhos, como um dia eu abri os meus olhos para esse tema e pensei, uau, eu percebia isso, só não sabia que tinha esse nome. E o quanto a gente pode, sim, trabalhar num ambiente sem medo, para crescer juntos. Essa é a nossa contribuição para você, para que você possa realmente se envolver com um time de transformação. Eu vou ficando por aqui, até a próxima!